Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no canal para trazer um assunto super polêmico e um assunto interessantíssimo. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristine, sou chefe funcional, aromaterapeuta clínica e também dona de casa. E assim como você, estou super empenhada em fazer o quê? Deixar a minha vida na cozinha prática, rápida, simplificar tudo que pode ser simplificado para trazer mais horas de lazer, trazer menos trabalho, menos gastos. E eu estou aqui para falar sobre um assunto bem interessante. Fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com essas descobertas que eu fiz e estou aqui para compartilhar com você. Por favor, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative aquele sininho de notificação para toda vez que eu fizer um vídeo novo, você seja a primeira a ser informada, tá? E aí nós vamos ali fazendo essa corrente do bem, distribuindo esse conteúdo para várias pessoas que, assim como eu e você, quer tornar a nossa vida na cozinha prática, simples e gostosa. Né? Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, porque há vários estudos sobre isso, mas antes de mais nada, eu quero contar uma história interessantíssima, porque eu adoro contar história e gosto das histórias, gosto de ler, gosto de saber como é que as coisas foram criadas, e na minha opinião, essa invenção foi a melhor invenção que aconteceu no mundo. Eu acredito que essa invenção, ela teve um divisor de águas quando essa invenção aconteceu e quando ela veio para nossa casa, quando ela começou a chegar nas nossas residências. Eu estou falando da geladeira. E eu estou dizendo que o nosso assunto hoje é muito interessante e talvez polêmico, porque eu vou falar 10 tópicos sobre o que é mito e o que é verdade sobre congelamento de comida. Como é que a gente vai saber o que a gente pode, não pode fazer, enfim. Mas, antes de mais nada, a gente precisa saber como é que essa menininha gordinha, fofinha, linda, maravilhosa, prática, de várias cores, chegou até os nossos lares. Eu quero contar a história, né, da geladeira. Eu trouxe aqui algumas anotações que eu acho que vão ser bem interessantes. E vamos lá. Eu vou estar lendo algumas informações porque, né, a gente até sabe o que pôr na geladeira, mas saber todas as informações de como ela foi criada e essa coisa toda, é interessante a gente ter uma anotação para ficar assim, ó, certinho. E vamos lá. A nossa querida geladeira, ela foi criada em 1857. Não como ela é conhecida hoje. Na verdade, quando ela foi criada assim, um monstrengo bem grande, enorme, né? E foi o australiano James Harrison que ele foi contratado por uma empresa alimentícia e ele foi contratado para criar o primeiro dispositivo de refrigeração capaz de conservar alimentos. E eu vou falar uma coisa, tudo isso aconteceu porque essa indústria que contratou o James, ela simplesmente queria agilizar o processo de refrigeração da cerveja. Sim, a tão adorada cerveja foi a responsável para a criação desse primeiro monstrão chamado geladeira, que na verdade não era compacta como ela era hoje. E essa máquina foi um sucesso tão fantástico que começou um buchuchi, um buchicho ali em volta dela, dizendo, nossa, e se isso diminuísse de tamanho e fosse para lá? Então, você sabe, né? A indústria e todos os nossos grandes cientistas, engenheiros, eles vão ali numa força de criação absurda, né? A natureza é muito forte da criação e eles foram ali fazendo, e eu acho assim, que foi maravilhoso, foi uma invenção assim fantástica. Mas, na verdade, em 1913, foi que o mundo viu pela primeira vez o refrigerador doméstico. Ele ficou mais compacto e eles foram ali, depois daquele negócio grandão, eles foram diminuindo, foram agilizando. Você
pode fazer uma pesquisa rápida aí no Google e você vai descobrir como é que é essa história. Tem até alguns vídeos interessantes sobre isso. E aí você vai entender como foi todo o processo até chegar ao que nós temos hoje nas nossas casas, né? Teve uma geladeira que foi a primeira geladeira, o nome dela era Dometic. Foi a primeira geladeira que foi utilizada em casa e isso aconteceu nos Estados Unidos. O nome dessa primeira geladeira, eu vou deixar aqui também, porque né, ninguém merece também ficar falando esses nomes em inglês tudo certinho, é Domestic Electric Refrigeration. Refrigeration, isso. Foi dada pelo seu inventor, o Fred, né, o Fred W. Wolf Jr., e essa invenção, ela foi criada e ela ficou compacta, ela ficou petitiquinha, e aí ela foi montada desse jeito para ser compacta e ser conectada em qualquer plug de tomada. Gente, depois disso, o modelo foi se aprimorando, e aí teve um modelo posterior de muito sucesso que foi o monitor top da General Electric, lançado em 1927. E esse refrigerador, ele vendeu mais de 1 milhão. Pensa só. E de lá para cá, a indústria ela evoluiu muito, muito. E hoje a gente tem geladeira, gente, para todos os gostos. A gente tem geladeira para todos os gostos, todos os bolsos, todas as cores, 1001 utilidades. Sabe, é maravilhosa a geladeira. Então ela tem, metade dela é geladeira, metade dela é refrigerador, ou seja, congelador. Aí na porta você pode pôr uma coisa, na outra porta você coloca. Recentemente eu tive que trocar minha geladeira. A minha geladeira antiga, ela falou: não quero, não quero, não quero, tô cansada, não vou trabalhar mais. E aí eu tive que procurar a geladeira. E foi assim, maravilhoso, porque a minha antiga geladeira ficou comigo 15 anos. Quando eu comecei a procurar, é interessantíssimo. E aqui, onde é o país da tecnologia, gente, tem geladeira que vocês não imaginam. E tinha uma geladeira que essa eu falei: quero, eu acho que eu quero essa. A bichinha conversava comigo, ela falava comigo. E pasme, ela podia falar alguns idiomas, é por aí. Virou um computador o negócio. E ela tinha uma câmera dentro dela. E essa câmera, eu tô lá no supermercado fazendo a compra, tô lá bonitinha fazendo a minha compra, e aí eu não lembro se eu tinha um determinado produto que eu ia comprar ou não, ou determinada verdura, e aí eu aciono a câmera e a minha geladeira me informa se tem aquele produto ou não. Gente, falei pro meu marido, falei: é essa, eu quero essa. Ele falou: e por... Ai, Jesus, e por uma questão lógica, né, eu fiquei com uma geladeira que não custava um carro. Mas, sem brincadeiras, realmente as geladeiras estão lindas, maravilhosas. Consegui a minha nova geladeira, maravilhosa, toda cheia de compartilhamento. E ela tem ali um refrigerador fantástico. Ela tem um refrigerador um congelador que cabe ali várias coisas. E aí é que entra o nosso dia a dia, para deixar tudo muito legal, para deixar tudo muito prático, que são as nossas queridas comidinhas congeladas. E então eu vou dizer 10 tópicos, eu vou falar sobre se é mito ou se é verdade. Na medida que eu for falando aqui com vocês, eu vou lendo, tá? Os tópicos, porque são 10 tópicos, e aí eu acho que é interessante porque essas informações são muito precisas. São informações que a gente vai usar de forma fantástica no nosso dia a dia, ok? Então vamos aí, o nosso primeiro e não menos importante, né? Mito ou verdade? O nosso primeiro mito ou verdade é: comprar congelados é sustentável? Responde aí, coloca aí nos comentários aí embaixo se você acha que comprar congelados é sustentável. Vou responder. Comprar congelados é sustentável, sim. Verdade. É uma verdade, não é um mito. Mas deve-se tomar o cuidado, porque a procedência das folhas, das verduras, você tem que tomar cuidado com a procedência, da onde é que vem isso. Por quê? Porque se você já pegou um produto que está estragado e você congela, então você continua tendo ali o congelamento de uma coisa que não é legal. Então, toma cuidado. Uma boa opção para comprar coisas
e te deixar o mundo mais sustentável seria os peixes, as carnes, né? Isso é legal você comprar congelado, por quê? Porque você pode trazer, né? Trazer de outros países, enfim, você pode ter ali no seu refrigerador, se for feito, principalmente os frutos do mar, são interessantíssimos serem congelados por causa do transporte e de toda a logística que acontece disso, né? Do transporte. Então, o nosso primeiro mito ou verdade é: comprar congelados é sustentável? Sim, é uma verdade. Nosso segundo mito ou verdade é: quando você congela um alimento, ele perde nutrientes? O que você acha? Então, isso é uma verdade. Sim, eu fiz várias pesquisas para chegar a essa resposta, porque alguns falavam que sim, outros falavam que não, e aí a gente vai para quem é o bambambam do negócio, né? A gente vai para os maiores e a gente vai para os tópicos justamente para que eles tragam para nós, os cientistas, né, e os químicos, que eles tragam para nós informações precisas. E sim, você perde, dependendo do produto, você perde de 5 a 15% dos nutrientes quando você faz o processo de congelamento, tá? Então, é sim uma verdade, quando você congela o alimento, você perde um pouco dos nutrientes. E vamos agora para o nosso terceiro mito ou verdade sobre congelar alimentos. Qualquer tipo de alimento pode ser congelado? O que você acha? E aí? Verdade. Qualquer tipo de alimento pode ser congelado. Porém, entretanto, todavia, você tem que saber que quando você congela o alimento, ele pode perder um pouco da sua estrutura química. Então, por exemplo, se você faz uma coxinha de batata, tá? A batata, quando ela é congelada, ela tem, às vezes, e depende da forma como você fez, como você ali colocou na sua cozinha, ela vai soltar água. A batata, ela tem, às vezes, ela solta água. E aí pode ser que você, quando você for descongelar, quando você fazer o processo ali do descongelamento, você tenha, ao invés de uma coxinha, você vai ter um purê de batata. Então, sim, qualquer alimento pode ser congelado, mas lembre-se, ele vai mudar um pouco a estrutura dele quando ele for descongelado, ok? E vamos agora para o nosso quarto mito ou verdade. Toda comida congelada é processada? Não, isso é um mito. Quando você compra uma comida congelada lá no supermercado, que ela foi feita, e aí você olha ali atrás no rótulo, tá escrito se tem conservante, se ela foi processada, que tipo de conservante foi usado, aí sim, nesse momento você vai saber se ali tem algum tipo de ultraprocessamento, se tem algum tipo de conservante, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando aqui de casa, né? Aqui em casa, aqui na sua casa e na minha casa, enfim, na nossa casa, quando a gente termina de fazer o alimento, a gente vai ali e congela o alimento. Então, ele não tem nada que é processado, ele não tem nada que tem algum conservante nem nada. Você terminou de fazer a comida e aí você vai congelar ela. Então, não, isso é um mito, não é toda comida congelada que ela é processada. E existem também no supermercado comidas que não são processadas e que também vêm até a nossa casa, chega até a nossa casa sem ser uma comida processada, ok? Mas antes de eu dar o quinto mito ou verdade, vamos nos inscrever no canal, já aproveita para uma paradinha, toma uma aguinha, curte esse vídeo, compartilha com as amigas aí, por quê? Porque é bem interessante. Porque, gente, vamos usar essa invenção maravilhosa para deixar a nossa vida o quê? Prática, gente. A gente precisa de praticidade na vida. E aí, com esse breve intervalo, vamos voltar ao nosso quinto mito ou verdade. Depois de descongelar, não pode voltar a congelar? O que você acha?
É verdade. Depois que a gente descongela o alimento, a gente não pode voltar a congelar ele. E eu vou dizer por quê. Porque quando você congela, ele está conservado. Mas, quando você descongela, ele começa a vida dele normalmente. Então, algumas bactérias, até bactérias que estavam ali dormindo e tal, elas são despertadas, você pega a carne, frita a carne, deu tudo certo. Mas quando você faz esse processo, você pode acelerar a proliferação de bactérias, você pode acelerar a proliferação de fungos dentro da comida, dentro daquele alimento. E aí, você vai estar correndo um risco muito sério, colocando a sua família em situação de risco, tá? Então, não, você não pode pegar um produto, congelar e descongelar e depois congelar de novo. Você não pode fazer isso. Se você faz isso, você pode estar correndo um sério risco, né? Porque você vai estar ali numa estufa de bichinhos que a gente não quer na nossa comida, entendeu? Então, não, você não pode fazer isso. Isso é muito, muito, muito perigoso, ok? E vamos para o nosso sexto mito ou verdade. Os alimentos perdem o sabor quando congelados? E aí, o que você acha? Essa aqui, ela foi bem interessante para a gente chegar a esse lugar, a essa resolução dessa questão. Ela é verdade e ela é mito, tá? Por quê? O que acontece? Quando você congela o alimento, ele perde a sua estrutura, ele perde a sua forma. E necessariamente, você vai perder sim, você vai perder o sabor. Então, se você faz uma carne fresquinha e você congela ela e depois você descongela para comer, ela vai perder sabor sim. É lógico que ela vai perder sabor, ela vai perder textura, ela vai perder crocância, às vezes perde suculência. As verduras também vão ficar mais assim, molinhas, mais esquisitinhas, entendeu? Então, sim, vai perder o sabor. Só que por que eu respondi que é mito e verdade também? Porque se você faz metade do processo, congela, depois descongela e faz, existem alguns alimentos que não perdem o sabor. Por exemplo, eu gosto muito de fazer o meu pão de queijo sem queijo. Eu geralmente faço com inhame, mandioca, batata, enfim. E aí eu faço o quê? Eu faço todo o processo do pão de queijo sem queijo, né? O meu pãozinho de inhame, vamos chamar assim. Então eu enrolo ele e tal, aí eu congelo. E aí depois do congelador ele vai direto pro forno e ele não perde nada para aquele que eu terminei de enrolar e terminei de assar. Então, isso é mito e verdade, depende do alimento, ok? E vamos agora para o nosso sétimo mito ou verdade. Todo alimento congelado tem conservante? Mito. Por quê? Como eu falei ali dos processados, não necessariamente. Em casa a gente não faz, a gente termina de fazer a comida e aí a gente pega, faz ela direitinho, coloca tudo que a gente quer, a gente põe para congelar, significa que ela não está com conservante, você não colocou nada ali de conservante, né? Agora, quando você compra pronto, aí é outra coisa, você vai ter que realmente ler as embalagens e ver se tem ali alguns conservantes. Mas no caso da nossa cozinha aqui, não tem, então isso é um mito. E vamos para o nosso oitavo mito ou verdade. É preciso esperar o alimento descongelar antes de aquecer? E aí, o que você acha? E aí, minha amiga, você acha que tem que esperar ou não? Outra resposta que eu tive que pesquisar e mergulhar em várias coisas, em vários livros que eu tenho aqui em casa e procurando os nossos queridos químicos, né, e essas pessoas que estudam, né, toda a indústria da alimentação e todos os alimentos, enfim, essa resposta é mito e verdade. E eu vou te dizer por quê. Porque tem coisas que você precisa tirar direto do congelador e ir para o fogão. E tem coisas que, se você tirar direto do congelador e ir para o fogão, não vai ficar legal. Então, tem alguns que você vai precisar esperar descongelar e outros não.
Vou dar um exemplo. Quando eu faço feijoada em casa, lá vai eu de novo com a minha feijoada, porque adoro feijoada, gosto muito de fazer feijoada. O que eu faço? Eu pego a que tá ali congelada, eu coloco ela dentro da geladeira, deixo ela de um dia para o outro e aí depois eu só aqueço e aí a gente come. Eu vou te dizer por quê. Porque se você tirar ela direto do congelador e você colocar na panela, o que vai acontecer? O feijão que já estava no ponto, ele vai, com o processo de descongelar ali no fogo, ele vai continuar cozinhando. E se ele continuar cozinhando, ao invés de você ter feijoada, você vai ter sopa de feijoada, entendeu? Então, esse alimento é um alimento, por exemplo, que não dá para você sair direto do congelador para o forno ou o fogão, né? Agora, tem coisas que precisam, né? Por exemplo, o que você pode fazer que é o caldo, um creme, né? Você pode tirar ele direto do congelador e colocar ali no fogão. Por quê? Porque ele vai continuar sendo cozinhando, ele vai continuar ficando ali bem suculento. Uma coisa que eu faço bastante quando eu vou fazer as minhas geleias, que é maravilhoso, sim, gente, meu Deus. Quando eu vou fazer as minhas geleias, eu congelo, eu faço questão de congelar. Na verdade, eu até prefiro fazer a geleia com a fruta congelada do que a fruta sem estar congelada. Então, eu tiro ela direto do congelador, por exemplo, o morango, eu pego, tiro ele direto, coloco ali na minha panela onde eu vou fazer a geleia, e o que eu faço? Eu descongelo. Eu descongelo já fazendo, porque aquela própria aguinha que vai soltando, ela já vai me dando aquele caldinho, aquele umami, e ali ele vai interagindo com tudo e vai criando aquela geleia que vai ficar grossa, gostosa, suculenta, saborosa, né? Então, esse nosso oitavo mito ou verdade é mito e verdade, depende do alimento, ok? Vamos para o nosso nono mito ou verdade. Deve-se descongelar em temperatura ambiente? Mito ou verdade? Mito. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Pegar ali a carne, colocar ela fora da geladeira, pode estar no inverno, no verão, enfim. Você não vai fazer isso. Você vai pegar tudo que tiver no congelador e você vai deixar descongelando na geladeira. E aí, quando ela descongelar, você já parte para fazer ali o seu prato. Porque se você deixar fora da geladeira, ou você vai ter ali proliferação de bactérias, e a gente não quer isso, gente. Então, não façam isso. Então, é mito que você deve descongelar em temperatura ambiente. Não. Muitos chefes, tem algumas pessoas, né? Tem muitos chefes que falam, não, vamos colocar em temperatura, né, ambiente e tal. Isso é por curto tempo, tá? Curto tempinho, né? Você vai deixar por pouco tempo. Por exemplo, antes de fazer um bolo, você vai deixar ali o ovo, mas você não vai deixar o ovo 5 horas fora da geladeira, entendeu? É por pouco tempo. É tipo assim, 5 minutinhos antes de você começar a preparar. Então, não faça isso porque isso é perigoso, ok? E vamos agora para o nosso décimo, né? Verdade ou mentira, mito ou verdade. Essa aqui, eu até escrevi aqui que essa aqui é bem polêmica, né? Bem polêmica. Por quê? Porque alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, e a geladeira também, nesse momento, ela fala também. Oh, a geladeira falando. O nosso próximo e nosso décimo mito ou verdade é: devo congelar a comida ainda quente? E aí? O que você acha? Como é que você faz, menina? Sim. Mas antes de dizer se isso é verdade ou se isso é mito, eu vou dizer o que acontece. Alguns fabricantes, né, das geladeiras e dos congeladores, eles falam que se você pegar uma comida quente e colocar na geladeira, logo em seguida, você vai sobrecarregar a geladeira e o motor vai ficar um pouco mais, vai trabalhar com um pouco mais de dificuldade. Isso sim é verdade quando você pega um refrigerador ou uma geladeira muito antiga, né, e que ela já está meio que querendo ir embora, né, não está querendo mais trabalhar.
Mas, como eu disse, recentemente eu comprei minha geladeira e eu perguntei para a vendedora, porque eu faço o que realmente tem que ser feito, que é, e aí respondendo o nosso questionamento, sim, a sua comida deve ser congelada ainda morna. Você não deve esperar ela abaixar a temperatura até ficar a temperatura ambiente e depois congelar. Você sabe por quê? Porque até 50 graus é aceitável e a geladeira, ela suporta. A vendedora que me vendeu a minha geladeira, ela disse, está tudo certo. Né? As geladeiras de hoje, elas aguentam esse processo. E entre a saúde da geladeira e a saúde da minha família, por causa de um congelamento mal feito, eu prefiro que a geladeira seja trocada. Né? Por mais que ela não queira, ela vai ser trocada. Mas os refrigeradores de hoje, eles são mais resistentes, então eles aguentam. Então, o que você vai fazer? Né? Você deve congelar, sim, a comida, não esperar ela chegar na temperatura ambiente, você vai congelar ela, você vai fazer a comida, você vai esperar mais ou menos 50 graus. Cris, não sei o que é 50 graus. Toca, tá morno? Toca na panela. Tá morno? É isso. Aí você coloca ali e para congelar. E é isso, realmente você deve esperar, porque senão você vai estar congelando o quê? Você vai estar congelando coisas que não tá legal, que são o que vai se formando quando a comida fica muito tempo exposta em temperatura ambiente. E a gente não quer isso, a gente quer saúde, na verdade? E antes de dar o bônus, eu vou lembrar que você pode me seguir nas redes sociais, ali no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, né? Você vai acabar esse vídeo, você vai lá no meu Instagram, né? Começa a me seguir, porque todos os dias eu dou dicas interessantíssimas sobre alimentação, sobre coisas práticas na cozinha, e eu tenho certeza que você vai poder desfrutar de muitas informações interessantes para deixar a sua vida aí, ó, mais prática, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha com as amigas, curte esse vídeo, porque é bem interessante. E por que eu fiz toda essa chamada? Por quê? Porque agora eu vou te dar um presente, é um bônus, é um app. Nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Nós vamos, na verdade, dentro desse bônus eu tenho 3 bônus. Aí sim, porque a gente gosta de coisa farta, a gente gosta de coisa bastantão, não é verdade? A primeira coisa é, como é que você deve congelar a comida? Você tem que terminar de fazer, esperar aquele tempinho que eu falei, que é 50 graus mais ou menos, e aí você tampa e põe no congelador? Ou você deve fazer o seguinte, você deve colocar aberto, destampado, e depois você vai ali e tampa ou, enfim, e armazena? Como é que deve ser feito? Vou te contar como é que a gente faz. E na televisão brasileira, antigamente tinha um médico que ele falava sobre bactérias e um monte de coisas. E eu acho interessantíssimo porque ele fez uma analogia e eu vou trazer essa analogia agora para nós. O que acontece quando você... O que é uma geladeira? A geladeira e o congelador é nada mais, nada menos que gelo frio jogando em cima de alguma coisa. É vento frio. E tá ali, soprando aquele ventinho frio. Se você pega uma vasilha, você coloca uma comida quente, você tampa, o que você vai fazer? Você vai abafar. Aquela comida quente, ela vai soltar aquele vapor. Quando ela solta aquele vapor, o que vai acontecer? Ela vai formar ali uma estufa. Vai formar uma estufa. E as bactérias que deveriam estar ali, já sendo congeladas, que já devem ter sido eliminadas no processo de congelamento, o que ela vai fazer? Ela vai ficar doidinha ali e ela vai proliferar, ela vai ficar dançando ali. Então, não, você vai congelar a comida destampada. Depois que ela ficou destampada, tá? Depois que ela ficou destampada, congelou, aí você vem e tampa e armazena. Esse é muito importante para que você tenha o quê? Saúde na praticidade, né? A gente quer praticidade, mas a gente quer saúde também. A outra coisa e a outra dica que eu vou dar é, não use vasilhas plásticas, use vidro. Ai, Cris, mas tem um monte de vasilhinhas aí que são de plásticos e tal. O que acontece? O plástico, ele vai decompondo.
O plástico, ele risca, então ele entra comida, por mais que você está olhando, fala, não, Cris, as minhas vasilhas plásticas estão todas limpinhas. Gente, não tá. É microscópio. Então, aqueles riscos ali vai ficando resíduo de comida, bactérias. Aí tem a tampa também, que não tá muito legal. E sabe o que acontece? Você simplesmente está congelando uma comida com uma comida que ficou ali, naquele risco. Então, gente, se vocês puderem investir numa coisa que não é nem tão caro assim, tira plástico da sua cozinha. Tira plástico da sua cozinha, não é legal, não faça isso. Por quê? Porque você vai estar trazendo coisas não muito legais para sua família. Invista, vai comprando aos pouquinhos. Todo mês você compra 1, 2, 3, aí de repente você está com uma coleção inteira, linda, maravilhosa, de vasilhas de vidro, que são interessantíssimas. Então, dentro do nosso bônus, o primeiro era como que você vai congelar, né? Que é estampado. O segundo é use vasilhas de vidro. E o terceiro, esse aqui eu só vou falar se me der uma curtida aí. Ok, muito obrigada. O terceiro é tirar do congelador e ir direto para o micro-ondas. Gente, o micro-ondas, pesquisa aí, é só dar um Google que você vai saber o que é que o micro-ondas faz com a comida. Ele modifica a estrutura química da comida. E isso é muito danoso para a nossa saúde. Gente, eu não sei quanto tempo faz, quantos anos fazem que eu não uso micro-ondas. Aqui no Japão nós temos um aparelho que na verdade ele é compacto. Ele vem um forno e um micro-ondas. Faz anos, eu não sei nem se o meu está funcionando ainda, porque eu nunca usei o micro-ondas. Gente, faça, organize-se, né? Não vamos fazer a coisa de última hora, né? Eu queria fazer uma carne, mas ela ainda está congelada. Faz uma bela de uma omelete, coloca ali uns tomates, coloca ali um espinafre, sabe? Tenha saúde, né? Para você ter saúde, você precisa de organização. Se a carne não está descongelada, não tem importância. Tira ela um dia anterior, coloca na geladeira, deixa descongelar de um dia para o outro, ali dentro da geladeira e faça. E se naquele dia você não tiver aquela carne, sabe o que você faz? Faz uma omelete com arrozinho, com feijãozinho, uma saladinha, vai ficar top. É melhor do que você tacar esse alimento, essa carne, dentro de um micro-ondas, mexer em toda a estrutura molecular da carne e ao invés de você ter o benefício da carne, você vai ter o quê? Você vai ter os malefícios de uma comida modificada. Então, não é interessante, não faça isso. E é isso, o meu recado está dado, era o que eu queria falar para vocês hoje. Gente, eu imagino que vocês devem estar, sim, super felizes com todas essas dicas. Coloque em prática, manda para suas amigas, né? Eu vou aguardar vocês lá no meu Instagram, né? Não deixe mesmo de me seguir ali, porque todos os dias eu tenho uma outra dica bem interessante que vai poder ajudar você demais na sua cozinha, tá? Um beijinho e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.